Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem evitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusações contra alguém, e sim a obrigação clara de repor-nos do comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se, em matéria de colheita, Deus pede o tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Vamos então elevar os nossos pensamentos para fazer a nossa prece de início. Deus, nosso amado Pai, Jesus, nosso irmão maior, Maria e José, nossos pais, superiores, assim, nossa querida patrona e orientadora. Com muita alegria em nossos corações, estamos reunidos nesta noite para mais esta reunião pública, para tratar das coisas, dos ensinamentos que nos foram deixados, principalmente pelo Mestre Jesus, em seu doce Evangelho, para que dessa forma pudéssemos, via seus esclarecimentos, trilharmos caminhos mais suaves em nosso processo
e aí sim levarmos de vencida esta oportunidade que cada um de nós está tendo, que é a reencarnação. Pedimos pela nossa irmã que irá ministrar a palestra no noite de hoje, por aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios que estão morrendo, para cada um de nós que nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos que certamente a nossa irmã Sheila irá nos trazer no noite de hoje. Que a tua paz, o teu amor fique sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, com muita satisfação, vamos passar a palavra para a prata da casa, né? Como dizia a outra Sheila Rocha, nos lembrou, o seu Wilson, hoje estamos aqui a prata da casa, né? E muito felizes hoje, porque estamos vendo muitas pessoas que estão retornando, algumas para mim novos também, meio de saltos, encontrei com ele hoje à tarde. Então, é muita satisfação que nós nos encontramos aqui. Companheiros, boa noite. É com muita alegria, né? A gente estar em nossa casa e vendo, né? A gente aqui só contando, né? Também para mim, como para o Luiz Alberto, são todos rostinhos novos, isso é muito bom. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nessa nossa reunião pública que acontece todas as quintas-feiras, nesse horário de 20 horas, né? Rever muito bom. Minha filhada, enfim, que todos nós possamos estarmos emanados, né, nas bênçãos do mais alto nesta hora. Nada por acaso, né, se tivesse combinado com a minha lição inicial, que é uma proposta de trabalho de recomeço, né? Na verdade, o Luiz Alberto queria fazer a estreia dele aqui, mas eu deixei para próximo mês, que ele vai estar. Porque quando eu cheguei, eu falei, pode ficar tranquilo, porque quando a gente está aqui, o coração pulsa até a hora de eu chegar, né? Aí quando chega, a gente está... Aí quando eu cheguei, eu falei, pode respirar, mas não vai ser hoje, né? Eu sempre, quando eu estou aqui dirigindo, eu boto os estudos em carro, sabe? Você mesmo já me chamou para pular de cabelo, então, né? E aí, aqui estamos então, no 19º dia do mês de janeiro. Mas a minha proposta, para que a gente possa estar pensando essa noite, é estar falando no novo ano, né? Ou no ano novo, como desejarmos. Porque se nós não pensarmos assim, a gente só fica com aquela proposta de que ano novo é de 31 de dezembro para 1º de janeiro, que a gente chama de virada, né? Do ano. Mas e depois? Natal se passou, aquela confraternização toda maravilhosa, né? Nós sabemos que aquela energia que nos emana de muita confraternização, da gente encontrar as pessoas na rua e de se abraçar e todo mundo sempre muito alegre, né? A doutrina explica que são as energias do mais alto. Jesus, lembrando como aniversariante, a sua data é que nos faz, não é por acaso que a gente fica mais alegre, mais fraterno. Não é por acaso, nada é por acaso, né? E aí, uma semana depois, nós nos preparamos para o novo ano. Ou o Réveillon, como desejarmos, né? Só que o interessante é que isso não aconteça só nessas datas. Nem que o Natal seja só 24 para 25, e nem que o Réveillon e o novo ano seja de 31 para 1º. Porque parece que tudo passa e acabou. E aí? Dia 2 a gente já está. E as propostas? Eu os convido a, ninguém vai precisar me responder nada, agora, mentalmente, começarem a fazer as propostas para o ano de 2023, se é que não se foi feito, né? E eu não sou aquela pessoa que eu indico, mas não faço não. Quando eu sempre ganho uma agenda, né, do ano seguinte, e eu abro a minha agenda e a primeira coisa que eu coloco, propostas, né? Vejo
no ano anterior que eu não consegui, se ainda valer a pena, porque às vezes a gente faz uma proposta, quando chega no ano seguinte, a gente, peraí, mas é isso? Por que eu quero isso? Será que isso me serve realmente? Ou a gente renova ou a gente deixa no canto. E lá na casa de Alcione Peixoto, para quem não sabe, é filha dos patronos da casa, Dona Beide Peixotinho, né? Rosane e eu participamos do estudo sistemático aos domingos há anos e anos, e Alcione faz conosco uma caixinha, né? Uma caixinha onde nós, todo Natal, avaliamos, ela tranca aquela caixa, tem um cadeado, ela guarda, e nós fazemos ali as propostas de renovação para o novo ano, quer sejam renovações materiais, quer sejam renovações espirituais. E guardamos. E quando a gente abre, às vezes a gente ri da gente mesmo. Mas como que eu pedi isso? Eu mesmo já falei, nossa, e teve um ano que o Alcione falou assim, após 5 anos consegui uma virtude que eu queria alcançar. 5 anos. Olha quanto tempo a gente precisa realmente para se transformar. Porque para a gente errar, um minuto, né? Mas transformação é difícil. Então vamos para as contribuições que a doutrina possa nos trazer. Ano novo, vida nova. Será que realmente nós nos encontramos com uma vida nova? Já nos encontramos? E que proposta é essa que a gente está tendo para essa vida nova? O que a gente quer de novo? Mas não é só pensar na roupa nova, no sapato novo, pintar o cabelo, não pintar o cabelo, também faz parte, tudo bem. Mas também, o que eu quero? Internamente, o que eu quero? E aí, esse nosso companheiro, né, Jerônimo Mendonça, que passou, era amigo de Chico Xavier, passou parte da sua vida acamado, muito adoecido, e tem assim, mensagens belíssimas. E Jerônimo nos diz que o tempo sempre é o mesmo. Ele que tudo renova de maneira irreversível, não conhece nada velho e nem deixa nada envelhecer, de vez que tudo está sujeito à sua ação transformadora. Na sua química prodigiosa, renovam-se mundos e seres. Assim sendo, passado e futuro estão no seu eterno presente, e vês que nós passamos pelo tempo, não este por nós. É uma grande verdade, mas como que nós estamos passando por esse tempo? Né? Passado, presente e futuro. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E aí nós vamos buscar, né? O doutor Google, ele só nos serve, por favor, para que a pessoa deixe de ir ao médico e vá lá achar a receita. Isso não. Mas ele serve para muitas coisas. E eu achei esse mapa interessante, preparando o estudo, com promessas de ano novo. Eu achei interessante porque a gente se encontra nelas, né? Todos nós costumamos fazer. O que eu vou... E aí, lá no Google, de 2022 para 2023, as propostas que ganharam foram essas: amor, saúde, carreira, finanças, família, formação, fazer o bem. Aí depois as outras são várias, né? E a gente não conta tudo. Olha só, que bom, né, que o amor esteja aí também em primeiro lugar, porque a gente sabe que sem ele, e aí a gente fala assim, nossa, mas quanta coisa ruim acontecendo, mas quanta coisa boa acontecendo aqui. O sentimento de amor que as pessoas desejam desenvolver neste ano está em primeiro lugar. A gente precisa começar a valorizar o que é bom, né, e ficar só do que está acontecendo. É claro que as coisas ruins estão acontecendo, mas elas sempre aconteceram. E vai depender de quem? Essa modificação? De nós também. Eu achei isso tão interessante, né? Em cuidar da saúde, da carreira, né? Eu só gostaria de ter visto a família um pouco acima. Mas é isso que estamos lá, né? Promessas de ano novo. Aí a gente colocou aqui algumas que são as mais
cotidianas, né? Fazer dieta, não. Próximo ano, né? Dia 2 chegou, eu vou na academia. Vou fazer dieta, vou trabalhar mais, vou gastar menos, isso é bom. Arranjar alguém para quem está sozinho e outros. Essas aqui também, essas 4 foram as mais votadas já, né? Então, a dieta, vamos fazer também. Mas por que nós não conseguimos? Porque ao fazer proposta é maravilhoso. Sem proposta, sem objetivo, a gente não chega a lugar nenhum. Se nós não tivéssemos tido a proposta de estarmos aqui nesta noite, nós não estaríamos. Estaremos em qualquer outro local. Na nossa casa ou em qualquer outro local que tenhamos escolhido. Mas que bom escolhemos estar aqui, como nos diz o hino, né? Que você gosta tanto. Então, e por que a gente não consegue, às vezes, dar conta disso? Aí a gente vai ter que lembrar e pensar que o que mais distingue o ser humano dos outros animais são 2 coisas básicas: inteligência e vontade. Nós nos distinguimos dos outros seres porque nós temos inteligência e temos vontade. A vontade, os outros seres também têm, porque o animal tem vontade de ficar junto da gente, vontade de comer, vontade de passear, né? Mas a inteligência somos nós que temos. Mas só inteligência sem vontade não vai resolver muito mal. Então vamos agora ver um pouquinho da inteligência. Na nossa sociedade somos todos vidrados ou badalamos muita inteligência, né? São vários cursos, né? De como ficar mais inteligente, como desenvolver. Sabemos que metade disso não resolve, não tem necessidade de nada daquilo, né? É utopia, mas nunca se trabalhou tanto a inteligência. E o grande ganho dos últimos tempos é a inteligência emocional. Essa sim a gente deve investir, né? Porque sem a gente ter inteligência emocional, a gente vai brigar com o outro que corta a gente no sinal, né? Que passa na frente, né? Então, a gente tem que ter muita inteligência emocional. Na vinda para cá, eu estava tirando do carro, papai comigo, e aí 2 senhoras resolveram andar na rua, atrás do carro, agora nessa escuridão. Ainda bem que eu as vi antes, e aí eu ia esperando para onde elas iam, para poder andar. Mas a gente tem que ter, né? Muito equilíbrio, enche a boca d'água de Chico e vamos lá. E aí, queremos ser inteligentes, ter filhos inteligentes. Né? Eu lembrei das mães corujas, vivo dizendo que o filho é mais, não, mas o meu com 6 meses, quase que a criança está fazendo uma dissertação, né? Que o meu faz isso, o meu faz aquilo, você não sabe como é inteligente. E as crianças realmente cada vez estão vindo mais inteligentes, nós sabemos disso, a espiritualidade explica, eles têm uma outra função aqui na Terra, né? E é essa criançada que está chegando aí, muito inteligente. A inteligência é apenas um farol que ilumina o caminho, ela não me faz caminhar. Então não resolve ser tão inteligente. Às vezes é melhor até que a gente trabalha com criança ou adulto, os alunos, né? Pois a gente percebe que muitas das vezes o que tem mais dificuldade se dedica mais. É melhor que se tenha até um pouco mais de dificuldade, ele vai ser mais dedicado. O outro que é muito inteligente, em 10 minutos de aula já está cansado. Então, não é só inteligência, né? Ela sozinha não vai me fazer caminhar. Ela apenas indica o caminho e me dá a capacidade de discernir e distinguir entre o bem e o mal, entre o que devo e não devo fazer. A gente vai escolher. Onde está então a diferença? Né? De vontade, de inteligência, onde é que está essa diferença? Por que não conseguimos? O que nos falta não é saber o que devemos ou não fazer. Todos sabemos. O que nos falta é querer. Aí a gente volta à vontade. Porque não adianta eu só planejar. O planejamento é uma grande coisa, né? Mas eu também posso fazer um lindo planejamento, chegar a 31 de dezembro e estar lá. Fiz nada dentro.
seguir e sair do lugar. Somos seres inteligentes e livres pela vontade. E a doutrina nos fala disso, né? O que é a nossa liberdade na doutrina? Livre-arbítrio. Eu vou fazer o que eu desejar. E se eu não desejar fazer nada também, eu posso dizer, a partir de amanhã eu não faço nada, não quero mais seguir a doutrina, não quero mais estudar, não quero mais fazer nada. Ok, eu sou livre para isso e vou responder por isso. Vou responder como? Com as minhas atitudes mesmo. Não será o melhor, mas se eu desejar, a nossa doutrina é tão libertadora que ela deixa eu escolher. Ah, você não quer fazer nada? Eu não sei que seja bom, mas vamos lá, né? Nós somos livres. A liberdade é um atributo da vontade. Eu quero ser livre. Ok. Se eu colocar a mão no fogo, experimentar pela sensação e percepção que o fogo queima, a minha inteligência vai sempre me dizer que ele queima. Porém, se eu quiser, eu coloco a mão no fogo e deixo queimar. A liberdade, isso é um atributo da vontade. A gente sabe que não deve, mas se quiser, faça, né? Quando? Os filósofos, no entanto, nos fazem uma pergunta: quando somos livres e quando somos inteligentes? E aí? Nós temos liberdade e inteligência. Quando a gente utiliza de uma coisa e quando a gente utiliza de outra. Segundo as pesquisas, isso aqui é muito sério para a gente refletir. Né? Nós vivemos apenas 5% do tempo no presente. A maior parte no passado, 70%. E no futuro, 25%. Daí a gente entender a grande causa da ansiedade. Está aqui. Pois se a gente está lá no futuro em 25%, estamos ansiosos aí. No passado, todos nós. No passado, 70%. Ah, porque no meu tempo era uma maravilha. Não tinha violência, a gente brincava na rua, ia com os amigos para o nosso trabalho, né? Também estou contando história, passo 60 conta história, né? Mas, gente, no meu tempo, aquele tempo já foi. No meu tempo foi ótimo ter brincado na rua, ter jogado balé com os irmãos, ter feito tudo isso, foi ótimo. Mas acabou, aquilo passou. Não adianta, porque se a gente ficar no meu tempo, né, da infância, minha infância, 50 anos atrás, acabou. Eu tenho que viver agora, enfrentando o que aí está. E tem muita coisa boa para se fazer também. Ah, naquele tempo eu também não tinha formação. Vivemos lá, ótimo, página virada. E vamos tentar sair um pouquinho desse futuro. Por quê? Porque esse futuro em 25% aqui nos tira daqui, ó. Que é a única oportunidade que a gente tem. É essa. Porque a gente sofre muito. É uma das coisas que eu mais escuto no consultório. Mas porque o futuro. Aí tem hora que você tem que fazer a pergunta de choque. E você sabe que você vai viver até quando? Você está sofrendo assim? Né? Porque daqui a alguns anos. Eu não sei, esses dias eu ouvi. Esses dias não, estou de férias. Foi em novembro. Final de novembro, início de dezembro. Eu não sei se eu terei condição de pagar a faculdade do meu filho. Verdade mesmo, seu filho? 12 anos. Eu falei, gente, mas que sofrimento antecipado é esse? Ele até lá, você já conseguiu um financiamento, tá? O que isso? Vai sofrer de 12 anos até 17, 18, se eu vou pagar o ano. É muito sofrimento, vamos sofrer menos. E aí, a gente vive lá, a gente vive lá no futuro, em 25%, enchendo os consultórios de ansiosos, tendo que tomar medicação, alguns, que é uma das maiores vendas, são os ansiolíticos e os antidepressivos. E nós não buscamos isso. Não é para botar culpa em ninguém, não, só para a gente refletir. Essa pergunta tem muito sentido pelo seguinte raciocínio, no passado. Aquilo que eu fiz, falei, comi há 1 minuto atrás, não me pertence mais, é passado. Seja um segundo, 1 minuto, 1 hora, 20 anos, o passado não me pertence.
e não sou livre no meu passado. Chico Xavier também já tem uma linda frase em relação a isso, que a gente não pode fazer nada lá atrás e modificar o passado, mas que eu posso tentar ressignificar o presente, fazer um lindo futuro. É isso. Então vamos tentar que essas chagas, que o que tenha sido difícil, porque todos nós temos sofrimento, nós não estamos aqui, longe de nós é desconsiderarmos isso. Claro que nós todos estivemos em sofrimento, estamos ou poderíamos vir a estar. Mas o que a gente está propondo é que não é a solução ficar lá. A gente tem que tentar, né? É a nossa linda música popular brasileira nos convida, né? Levanta, sacode a poeira e volta por cima. É isso mesmo. Do contrário, a gente vai chorar muito e ficar lá, né? Da mesma forma, não sou livre nem inteligente daqui a meia hora ou daqui a 2 anos. O futuro, seja ele um segundo à frente, 1 hora ou 20 anos, não me pertence ainda. Então, o melhor momento é o presente. Esse sim é nosso. E a gente está deixando embora. Então, quando eu sou livre? Na verdade, eu só sou livre e inteligente no presente. Porque o passado já se foi e eu não sei até quando estarei aqui. Então, eu só sou livre agora. Agora eu posso planejar e agir, né? O sentimento de não realização. Daí o nosso sentimento de não realização ou de frustração com a vida. Porque nós ou estamos no passado ou no futuro. Aí sim isso nos causa uma grande frustração. Porque lá no passado eu só vou olhar aquilo que eu não consegui. E no futuro, aquilo que eu preciso alcançar, que eu nem sei se vou estar aqui para isso. Né? Não, eu vou estar, se Deus quiser, porque no mínimo 100. É minha proposta para o céu. Quase nunca estamos vivendo no sentido filosófico presente, que é, na verdade, o único momento real da nossa existência. Aí o nosso querido Buda nos diz o seguinte: o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Então, olha só, a gente está buscando tantas coisas diferentes. Ó, disse isso lá atrás. Os nossos filósofos já nos alertaram para isso. Sócrates nos deixou: conhece-te a ti mesmo. Se a gente quiser só conhecer o outro, só vai sofrer. Então, afinal, para que serve a inteligência? Para distinguirmos o que seja essencial, importante e acidental. O que é essencial para a gente? É o que devo fazer imediatamente. Então, tem coisas que são essenciais, né? Quer sejam materiais, quer sejam espirituais. É essencial que a gente se levante a cada dia, se programe, vá para o trabalho quem ainda tem um trabalho, faça o seu asseio, né, corporal, se alimente. Isso é essencial. Faça atividade física, né? Isso é essencial. É aquilo que mais me leva em direção aos meus objetivos no momento presente. Importante é o que eu devo fazer, porém só depois que eu tiver feito aquilo que eu havia considerado essencial. Então tem o que é essencial e o que é importante, é diferente. O importante a gente pode deixar, né? É importante eu realizar alguma coisa, mas eu posso deixar para depois. Agora, essencial não, tenho que fazer. E acidental? É o que eu devo fazer, porém só depois que eu tiver feito o que eu havia antes considerado essencial e importante. Aí aquele acidental, eu posso fazer ou não fazer, né? Então, a gente pode planejar, viver para o essencial. Como a vida é momento presente, eu na verdade não tenho tempo nem para o importante nem para o acidental. Eu tenho tempo só para o que é essencial. Senão a gente vai ficar só planejando. Só planejando. Planejar é maravilhoso, mas planejamento tem um segundo momento que é ação. Se a gente na empresa que trabalha só planejar, tanto que, por exemplo, a gente entrega o planejamento, né? Vou falar na minha área, da educação.
A gente tem que entregar, Xará também, né? Alessandro também, tem lá o planejamento que a gente tem que entregar. Só que aquele planejamento tem que ter ação depois. Não adianta eu chegar para a coordenação e entregar um lindo planejamento, não fiz nada depois no final. Não existe isso. Deus é uma empresa. Também tem que fazer um grande planejamento. E vai ser cobrado, vai ter que ser cumprido. Então, tem esses dois momentos. A gente planeja e cumpre. Mas, e aí? O que é essencial na vida da gente? Por que eu não consigo mudar? Aí, os estudiosos nos chamam a atenção para a zona de conforto. Isso aqui é um perigo. Zona de conforto. Vamos pensar de forma prática. Quando o inverno chegar, a gente, naquele dia chuvoso, fresquinho, a gente entrar no edredom, né, um chocolate quente. Que maravilha. Ou um chazinho, o que preferir. Estamos na nossa zona de conforto. Essa é maravilhosa, sem problemas, sem danos. Mas tem uma outra que a gente mergulha nela e não quer sair. E aí é uma situação em que um de nós se sente confortável com seu nível atual de desempenho, médio ou de realização, não há desejo real de sair dessa zona de conforto para superar a incapacidade de começar algo novo. Como resultado, sua capacidade e determinação não estão sendo testados. Você permanece onde está, enquanto não estiver disposto a assumir riscos. E ainda tem um agravante. A gente não sai da zona de conforto, mas fala assim, nossa, como o Luiz Alberto evoluiu, a empresa dele está... Ah, não sei por que a minha não sai do lugar. Ainda vai olhar o vizinho, né? Por que será que a minha não saiu do lugar? Porque eu estou ali. Aí, dentre muitos autores, este eu gosto bastante, o Anthony Fisher, ele é da Flórida, trabalha, mora lá. Ele diz que na zona de conforto as pessoas vivem uma existência passiva e se recusam a aceitar as responsabilidades que envolvem isso. Então eu fico aqui, porque se eu tirar esse copo daqui, nossa, mas se eu encostar para lá, o copo pode quebrar. E aí? É um risco. Aí também, se eu não afastar o copo, não vou saber, quebrou, não quebrou? Não quebrou. Mas eu deixo o copo lá. Viver na zona de conforto é mais seguro porque você não precisa arcar em qualquer nova responsabilidade. Enquanto permanece em sua zona de conforto, a pessoa continua a ser o que sempre foi, fazer o que sempre fez e ter o que sempre teve. Mas não deixe de olhar o vizinho. Né? Não tem o senso comum, fala que a grama do vizinho é que cresce, a minha não cresce. Nossa, mas a gente tanto tem a função dela. Então nós somos conforto. Ali não estava investindo. E aí o que nós desejamos no mundo? Vamos voltar a ele, na nossa proposta? Paz, amor, felicidade, saúde, sucesso profissional e tudo aquilo que o Google nos trouxe. Aí, de novo, o nosso companheiro Jerônimo Mendonça diz que homem novo é aquele que substitui os hábitos inferiores pelas nobres qualidades de caráter. E aquele que abandona as paixões, os desencantos de homem, pelo amor puro, adquirindo assim uma nova visão da vida. Ah, isso é muito difícil. É assim. Então a gente tem que fazer a cada dia, né? Então, saia da zona de conforto, use a inteligência para escolher, a vontade para seguir e viva um dia de cada vez. A gente não adora receita de bolo? Adora, você está aí, ó. Essa aí. Está receitinho, não estou nem cobrando para dar a receita, está aí, ó. Vamos embora. O ano novo, o que ele irá nos trazer? 365 oportunidades. Bom, já foram 19, né? Então, vamos embora, vamos correr. Mas e aí? Eu falei que ela não adentrou, eu expliquei para vocês a estatística, né? Ela não adentrou lá nos primeiros itens da estatística, a família. Mas nós sabemos que é o que temos de mais importante, mas também onde temos as nossas diferenças, né?
Casa e lar. Tanto Emmanuel vai estar aí misturado uma citação de hoje, tanto Emmanuel quanto André Luiz fazem muito bem essa diferença, que eu acho assim, primordial e muito profunda. O que é casa? Centro de problemas. Lar, centro de soluções e resoluções conjuntas. Na casa pode haver azedume, tristeza, distrato. No lar, bom trato, alegria e respeito. Na casa é lar que oprime, lar é ninho que aconchega. Se você mora numa casa, convidamos a transformar sua casa num lar. Aí é Emmanuel. Casa, construção de cimento e tijolo. Esta é uma casa de oração, né? É uma construção. Lar é uma construção de valores e princípios. Casa, nosso abrigo de chuva, calor, frio. Lar, abrigo de dor, medo e solidão. Casa é o lugar onde se entra para dormir, comer e se lavar. Lar é o lugar onde nos refazemos do cansaço, com acolhimento e afeto. A proposta primeira lá era amor, lembra? Os primeiros sentimentos, então a gente pode ter isso em nossa casa, né? E aí André Luiz nos aconselha: não intenteis o voo sem haveres aprendido a marcha. Não adianta a gente querer voar muito alto. A gente precisa primeiro aprender a caminhar direitinho aqui na terra, né? Para depois a gente querer alçar grandes voos. Transformar a casa em lar é o voo. Casa é a busca do amor, ninho material. Lar, construção do amor em exercícios diários, de paciência, tolerância, afetividade, que fortalecem as asas para o grande voo. Eu deixei aqui até encaixar alto, porque quem de nós não precisa passar por tudo isso, né? Muita paciência, muita tolerância, muita afetividade. E aí, algumas citações, Emmanuel diz que a fêmea, lambendo a própria cria, exercita-se nos rudimentos do amor. E quando a gente verifica, né, realmente, tente se aproximar de alguma fêmea com a cria nova, ela não vai te permitir, né? A gente vai ser atacado, seja o tamanho que for. Herculano Pires diz que se quisermos entender o amor divino, temos que partir do amor humano. A gente fala tanto, né, no amor celestial, que Deus fez isso, Jesus deixou aquilo. Nosso. Para transformar casa em lar, família em parentela, o trabalho constante, o silêncio oportuno, a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Jesus silencia antes Zaqueu e adverte a Pedro, embainha tua espada. No Livro dos Espíritos, a questão 204, a generosidade sadia. Uma vez que temos muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual criou? Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às nossas existências anteriores. Assim, a família espiritual é maior que a parentela material. Nada que a gente não saiba, é só recordando o Livro dos Espíritos, que é realmente isso. Por isso a gente, quando desencarna, a gente vai reencontrar a família que deixou lá, que alguns já retornaram à nossa frente, né? Então, os pais. A criança é um trato de terra espiritual que devolverá o que aprende, invariavelmente de acordo com a semente dele recebida. Coloquei essa situação dos pais porque um dos maiores conflitos da atualidade é a educação. O que eu faço com a minha criança? O que eu faço porque é tão pequeno e não me respeita e eu não consigo tirar o celular da mão dele? Mas como assim? Eu ouvi de uma, só isso eu posso dizer, eu ouvi, você precisa me ajudar, ele só dorme às 2 da manhã. Qual a idade dele? 5 anos. Eu falei, mas quem que permite uma criança de 5 anos dormir às 2 da manhã? A criança tem que ser alimentada, higienizada e cama. Alguém vai acompanhá-la. Se ele está até 3 horas da manhã, 2, não sei, acordado, alguém está permitindo isso. Eu vou ajudar?
Nessa hora eu sou prática. Não posso ir para sua casa. Quem vai fazer isso é você. Alguém está permitindo. Né? Eu coloquei isso aqui, páginas escritas a partir das discussões com jovens na escola após a morte de 2 jovens em Pernambuco. Esse foi um artigo que saiu em novembro. Essas jovens em Pernambuco, elas saíram da escola, falaram para os pais que iriam para a casa de colegas fazer trabalho. Só que isso não aconteceu. E essas meninas nunca voltaram. Elas foram abusadas, né, e mortas depois. 2 colegas, lamentavelmente, 2 meninas de 12 anos. E aí, quando na polícia, a primeira pergunta, por isso que eu tornou uma página, foi a delegada que atendeu o caso que escreveu a página, que é mãe, para as mães. Mas qual é o nome da amiga da sua filha? Ela estava na casa de quem? Ela foi para casa de quem depois da escola? Você deu ordem? Você sabia? Ninguém tinha dado ordem nenhuma, ninguém sabia a casa de quem esta criança foi. Uma criança de 12 anos. Tem alguma coisa errada. Um dia, quando meus filhos forem crescidos, o suficiente para entender a lógica que motiva pais e mães, hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vocês vão, com quem, que horas voltam, para não ter ficado em silêncio e fazer com que soubesse que aquele novo amigo não era boa companhia. Então, a gente precisa, sim, essa história de que, não, mas eu vou brigar. As pessoas estão com um hábito horrível de colocar tudo no peso da psicologia. Não, porque não pode brigar com a psicologia. A psicologia não permite, não tem nada com isso, gente. Não é nada assim. Nós estamos aí para apoiarmos o que tem que ser feito. E tem a responsabilidade da ciência, que a psicologia é uma ciência, e a responsabilidade da família. E lá a gente não pode adentrar. Eu não posso ir ao lado de ninguém e trabalhar. Então, porque não pode brigar. Onde é que está escrito isso? No dia que eu falei isso, no dia que eu falei, olha, eu acho que eu faltei esse módulo todo de aula, porque eu nunca ouvi isso na faculdade. Não pode brigar, a gente não pode espancar. Você não pode agredir a criança. Brigar, chamar atenção, dizer não, é claro que você não deve ter escrito isso. Se alguém encontrar, me mostra, ou rasga primeiro, porque isso não vai ser para nada, né? Para fazermos pagar as balas que tiraram do supermercado, pedir desculpas por isso. Né? Agora eu lembro aqui rapidamente, já tem bastante tempo em Niterói, com as sobrinhas do meu marido, elas eram crianças, agora são adultas, e existia a Mesma, quem é da cidade lembra, uma loja, né, grande lá no Rio, e elas, a mãe gostava muito de fazer artesanato. Depois a Valdiana gosta. E aí o que elas fizeram? As 2 gêmeas foram lá, elas comigo na loja, não vi, aquela coisa de criança. Foram lá no lado das bijuterias, o que o bolsinho do vestido deu. E aquela coisa, né, gordinha assim, não era o tempo do alarme, porque senão esse é o escândalo, né? O alarme é metade da saída. Quando eu chego no carro, aquelas miçanguinhas começam a cair. Eu falei, mas o que é isso? Estou levando para a mamãe fazer pulseira para mim. A ingenuidade, realmente, até fica mais alto. Eu falei, mas não pode, a tia tinha que pagar. Precisa não, tia. Essas daqui mamãe não tem. Então mamãe não tem, ela precisa pagar. Eu falei, aí voltamos lá. Ai, que vergonha, mas tinha que fazer. Tirei tudo do bolso delas 2 e falei, nós vamos lá falar com a tia e a gente vai pagar. E você pode levar para a mamãe fazer a missão. Elas já são mães, esses dias elas estão lembrando isso. A gente tem que ensinar. Claro, elas não tinham o intuito, aquilo não era um gol, lógico não. Eram 2 crianças, mas se eu não tenho uma atitude dessa, elas iam crescer achando que elas podiam chegar na loja e botar no bolsinho e embora. E um dia, isso aconteceu com a minha e minha sobrinha, mais pequenos também, fazendo compra no supermercado, eu fui e falei assim, bota um carro para mim, por favor. Elas foram no carro e botaram. No carro, no estacionamento. Quando eu cheguei, o carro estava cheio de coisa. Falei, meu Deus, vamos ser presos.
ia sobrar para mim. Então, para ter ficado em pé 2 horas enquanto vocês limpavam e arrumavam o quarto, tarefa que eu tinha feito em 15 minutos, a minha detestada. Tirava tudo do armário, botava isso da cama, arruma, tinha horror. Mas, o que a gente está ensinando? Responsabilidade, capricho, ordem. Tem que fazer, gente. Isso não veio de moda, não. Então, a gente tem que fazer. Deixa eu adiantar um pouquinho. Para deixar que assumissem a responsabilidade pelos seus atos, mesmo quando as penalidades que lhe eram impostas eram duras e me partiam o coração, para dizer-lhes não quantas vezes tivesse sido necessário. Melhor que esse não seja dado em casa, porque a vida vai dar. E hoje, o que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes? Como o não tem sido quase que retirado das nossas crianças, eles começam a receber o não na adolescência, quando termina o namoro. Olha o menino que se jogou do 14º andar em novembro. Por quê? Porque a namorada não achou bem. Primeiro não da vida dele. Aqui eu vou pular, porque são as propostas que a gente deve fazer, né? Chico diz que templo no mínimo uma vez por semana. Templo, trazer a criança para o templo, sim. As guerras que atormentam o mundo começam entre as 4 paredes do lar. Oração no lar ajuda os bons espíritos a nos ajudar no processo de reconciliação dos que convivem sob o mesmo Deus. Aí é o que a gente já sabe, né? O culto no lar, a oração diária, né? E aí, eu não vou, fiquem tranquilos que eu não vou cantar, mas é uma oração até católica, né? Uma música católica, eu acho linda, né? Que nenhuma família começa qualquer de repente, que nenhuma família termine com falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe o casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lado na vida dos dois, que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje em função do depois. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a mim também. Que todas as famílias sejam abençoadas neste novo ano. Que a gente possa lá com uma borboleta que transforma tudo, também transformar no nosso lar. E aí algumas reflexões da doutrina, A passagem do ano, seja para todos os seres humanos, em especial os espíritas, valiosa oportunidade de aprimoramento moral, comprometimento espiritual, por meio de resoluções edificantes, no novo ciclo que se inicia. Vejamos em Jesus o grande exemplo a ser seguido em todos os dias do ano. Com as lições de Emmanuel, que o ano novo seja para todos a renovação de nova oportunidade de aprender, trabalhar e servir, com arestas aparadas e reafirmando o compromisso de cada um em seguir pela porta estreita da senda do bem, com renovada fé no porvir e certeza da infinita justiça e bondade do Criador. Emmanuel nos lembra, da porta estreita, porque Jesus já nos disse que a larga é perigosa, A gente pode passar lá e querer ficar. Então, no ano novo, que a luz divina resplandece a todos nós. O ano novo é também uma oportunidade de aprender, trabalhar, servir. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivesse a coragem de cumprir. Olha a zona de conforto, que a gente precisa sair dela. Se tens inimigos, faz das horas renascer do caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada
para frente. Se descansastes em demasia, volta ao arado as tuas obrigações, planta o bem, com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência, tranquila no dever bem cumprido. Porque não há melhor consciência, consciência tranquila do que a sensação do dever cumprido. Seja o que for, se a gente cumpriu, eu fiz o melhor que eu pude, está ótimo. Ano novo, novo dia. Sorri, faz despedir e busca harmonia com os que não entenderam, não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Então, um companheiro, acho que foi o Leonardo, fez um estudo aqui, o JJ também falou, é algo, Jesus, que tem muito mais ignorância que maldade. A gente vê muita maldade, né? Mas é mais ignorância, né? Não condenes nem maldigas. Não era para ler tudo, não. É de Emmanuel, está aqui. Em palavras de luz, depois que desejar, né? Feliz ano novo, que a luz da esperança continue a nos guiar. Mas voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos, reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina, que o ecoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. Então, a gente precisa entender que tem muita coisa boa acontecendo, né? A gente volta a isso aí. Lembrando, né, que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços, eu adoro essa palavra, que faz para domar suas más inclinações. É isso que a gente faz todo dia, né? É um grande esforço para a gente domar as nossas más inclinações. Não se turbe o vosso coração, né? Jesus nos disse isso lá em João 14:6, também vai ficar para quem desejar, né? Jesus deixou essa linda mensagem de esperança, porque ele sabia tudo que iria acontecer e sabia que os discípulos iriam passar como eu, né? Então ele deixou, não se turbe o vosso coração. Quem desejar lembrar, vai lá em João, aí está, né, a nossa proposta, a linda proposta, né, dele, são várias imagens lindas, ele parece que vai nos abraçar. Então é um recomeço, né? Recomeçar a jornada com arestas aparadas, renovando um contrato de seguido bem maior com o que o Mestre nos deixou. Um 2023 cheio de paz, de espírito, muita luz na nossa caminhada, amor para distribuir em forma de solidariedade, gentileza, amizade, caridade, compaixão, fraternidade a tudo e a todos. Que Jesus nos abençoe. E aí, eu queria, eu vou verificar, eu não sei se eu vou conseguir aqui. Vou porque tem internet, né? Mas não, então, é uma proposta, né? Todo mundo conhece essa música, eu adoro essa música cantada por Roupa Nova, né? Que é a paz. E aí ele diz que é preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. E aí, né, deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais do que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda essa vez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez.
e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, para manter a fé e o sonho dos que ainda têm. A lição do futuro vem da alma e do coração, para buscar a paz, olhar para trás, com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto leve o pranto do mundo, a trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja neste novo ano que pode começar hoje. Então, feliz ano. Agradecer por uma oportunidade de vir. Calor para grande, né? Mas agradecer ao Senhor por mais esta palestra, mais essa reflexão muito importante. Eu estava ali pensando naqueles percentuais, no presente, no passado e no futuro. E a gente tem a sensação de que está pensando muito no presente, né? Mas na verdade, não é? Os números, né? Não nos deixam mentir, né? A gente tem essa. Mais materializado, né? Então, nós vamos informar agora os nossos irmãos que estarão de serviço na próxima quinta-feira, dia 26. Vocês estão na direção? Vamos trocar, né? Na leitura, Caroline, Carol, e na pregação, o Senhor Peixoto. Vamos em Clarinha e fazemos a nossa prece. Hein? Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em orações para virmos até essa nossa casa, essa nossa oficina de trabalho que nos foi doada pela nossa querida patrona Araci, para que pudéssemos aproveitar o tempo presente nas boas obras. Agradecemos por toda a assistência que certamente chegou àqueles ambientes que nós citamos aqui, aos hospitais, os presídios, nossos lares, os nossos trabalhos, e que agora o Mestre Jesus possa permitir que teus mensageiros nos assistam de retorno aos nossos lares.
possamos ter uma noite tranquila, quem sabe, de muito trabalho durante o descanso do nosso corpo material, que o nosso corpo espiritual possa estar trabalhando no bem, já que estamos com os nossos pensamentos voltados para esta oportunidade. Fica conosco, Senhor. Abençoa sempre os nossos